Olá, neste momento vamos estar iniciando mais uma jornada de fé e nessa jornada de fé nós vamos ter o tema Seja Forte e Corajoso. E eu quero ensinar vocês como ser forte e corajoso diante dos desafios propostos pelo qual a vida ela nos proporciona. Todas as pessoas que Deus escolheu é porque Deus, ele viu um potencial muito grande dentro de você e o mundo, ele vai querer abafar, ele vai querer neutralizar, o mundo, ele vai querer apagar a sua luz. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus, temos força para vencermos os desafios e não tem nada que alguém fale que mude o que está dentro de nós. Podemos enfrentar a rejeição, podemos enfrentar o medo, podemos ser abandonados, mas uma coisa nós precisamos estar atentos. Que toda pessoa que se submete a esses processos é porque há algo dentro dela que precisa ser extraído. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos vasos de barro e o Senhor, ele colocou ali as suas preciosidades. Essas preciosidades, elas estão escondidas dentro de cada um de nós. E através dessa jornada de fé, nós vamos aprender como vencer isso, o medo, o desafio proposto. E nós vemos que nós precisamos estar bem resolvidos conosco mesmo, porque às vezes o mundo ele vai bradar em alta voz e nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Vou te dar um exemplo. Diante do negativo, o positivo, ele sempre vai incomodar. E às vezes o negativo, ele é tão negativo que às vezes quando a pessoa que ela é positiva, ela fala algo, o negativo logo se manifesta, porque a sua conexão, ela está ali vibrando numa frequência oposta. O otimista, ele é tão otimista que o pessimista, ele vai questionar para que tanto otimismo? E ele vai tentar colocar o otimista naquela bolha ali, naquela frequência, porque é naquela frequência que aquela pessoa está vibrando. Então nós vemos que muitas pessoas, elas são diferentes das outras pessoas, e por elas às vezes ser tão autodestrutivas, elas querem nos encaixar justamente naquele padrão de vida que elas se encontram ali. Então quando a palavra do Senhor fala, olha, que não se acende a candeia e coloca ela em lugares baixos, né? Ninguém coloca uma lâmpada debaixo da cama. Por quê? Porque não faz sentido, não tem lógica. Uma lâmpada debaixo da cama, ela não traz claridade. E quando as pessoas ali, elas são opostas daquilo que nós acreditamos, né? Quando, né, Deus ele vê um ato de coragem, de bravura dentro de você, as pessoas desanimadas, ela vai tentar te desanimar. Por muito tempo eu fui marcada por palavras autodestrutivas. Situações que eu passei foi me convidando a entrar nessa dimensão, nesse ciclo. E por muito tempo eu achava que justamente eu era incapaz e que eu não podia avançar, porque diante dos conflitos a qual eu vivia, algumas pessoas me inseriram nessa falsa realidade. Só que com o decorrer do tempo, eu pude entender que isso não se tratava de mim,
se tratava sobre aquela carga autodestrutiva e negativa que elas viviam, e elas queriam apagar aquele potencial dentro de mim. Todos nós nascemos com um potencial muito grande e nós precisamos saber quem nós somos. E aquilo que fizeram com você não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Se aquela pessoa ela está vibrando numa frequência aonde ela te trai, aonde ela te maltrata, aonde ela ali te traz palavras autodestrutivas, e ali você vai se sentindo daquela maneira, cabisbaixo, eu quero falar para você: levanta a sua cabeça, porque não é sobre você, é sobre aquilo que aquela pessoa carrega. Querem apagar a tua luz, querem impedir de você avançar. Mas todas as pessoas da Bíblia pelo qual eu me admiro e eu tiro experiências, é que essas pessoas, elas estavam bem resolvidas com elas mesmas. Quando ali tentaram abafar elas simplesmente evoluíram. E essa evolução que você vai ter que encontrar por intermédio de uma metamorfose, uma metanoia, mudança de mente, porque o mundo ele já vibra em alta voz. Você precisa estar com a mente madura de saber entrar em lugares e sair de lugares, e tudo bem, porque não é sobre você. E uma figura, né, pelo qual ilustra bem é a pessoa de Jesus. Jesus era tão bem resolvido com ele mesmo. Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus. E Jesus, ele assentava em todas as mesas sem fazer exceção de pessoas. E mesmo ele, com todo o otimismo que ele carregava, haviam pessoas que o acusavam, havia pessoas ali que o perseguiam, havia pessoas que sempre tinham questionamento para falar a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha ali habilidades, potencial, ele tinha o Espírito Santo de Deus, e toda pessoa que ela brilha, ela incomoda. Se você jogar uma luz no meio da escuridão, aquela pessoa ali, ela se torna ali, ela traz claridade. E as pessoas, elas às vezes se acostumaram a viver naquela escuridão e ela se incomoda com aquela luz. Observa para você ver, quando você está numa estrada e vem uma pessoa que ela acende o farol alto, automaticamente parece que a sua visão vai ofuscar, porque aquela luz está tão forte que traz um incômodo. E é dessa maneira que acontece na nossa vida. Muitos se sentem incomodados, porque você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar, e não tem nada que vai impedir você de brilhar. Então, nós vemos que algumas pessoas, elas são agraciadas. Deus simplesmente olhou para aquela pessoa, viu o potencial que havia dentro dela, e Deus, ele precisa cavar isso dentro de você e de mim. E ele vai usar circunstâncias, ele vai usar pessoas, ele vai usar um processo para escavar dentro do teu coração. Para quê? Para você auto se valorizar. Porque nós subtraímos, nós queremos viver uma vida subtraída para nós sermos aceitos, para nós encaixarmos no mundo do outro. E a gente vê hoje as pessoas dependentes emocional, elas acham que merece, né, aquela situação, elas acham que merece aquele sofrimento, e ali elas não evoluem, porque em vez delas evoluírem a partir daquela dor, extraída ali uma experiência, muitos ficam presos em questionamentos. Mas não é sobre você, é sobre o que a pessoa tem dentro dela, e ela não consegue lidar com aquilo que você carrega.
Então, nessa jornada de fé, eu quero incentivar você a brilhar, a você ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque tem muitas pessoas que não sonham e querem impedir de você de sonhar. Tem pessoas que não têm coragem de levantar da cama, porque você acorda cedo, você dá um duro, você não tem medo de nada, você estuda, você simplesmente evolui e adquire coisas porque por causa do seu esforço. Tem pessoas que não se esforçam e às vezes ela vai te criticar pelo seu esforço. Uma certa vez eu ouvi uma frase: o sol é para todos, mas a luz é para aqueles que merecem. E é verdade, porque se você quer merecer algo, você tem que se esforçar. Aquele que foi atrás da sombra, ele acordou mais cedo. Aquele que, colocou ali, estão vivendo ali um tempo favorável, é aquele que estudou, aquele que se habilitou, aquele que correu, aquele que não teve preguiça. E Deus, ele admira pessoas dessa maneira. Todas as pessoas que Deus, ele chamou na Bíblia, foram pessoas que estavam trabalhando, estavam em movimento, porque às vezes o preguiçoso, ele vai falar com você: que você só venceu por causa disso e daquilo, mas ele não viu o seu esforço, porque ele não teve a mesma coragem que você teve para evoluir, para avançar. Ele não teve a mesma energia que você. Então eu quero convidar você a vibrar na energia pelo qual o céu, ele já está bradando ao teu favor. E uma das coisas que nós podemos fazer é um exercício diário com a nossa mente, exercitar a nossa mente. E tudo aquilo que você repete, vai repetindo, vai declarando, ela grava na nossa mente. Um professor fala que você tem que pelo menos recitar aquela frase 7 vezes para você gravar. E é verdade. Você já reparou quando você vai à academia e você começa a levantar ali pequenos pesos, e dali, quando você vai ganhando uma resistência, você vai trocando os pesos e você consegue fazer mais força, e você, quando pensar que não, você está na performance pelo qual você se esforçou tanto. E o Espírito Santo, ele é essa pessoa. Ali, quando nós vamos à academia, tá ali aquele personal trainer falando: não, você pode, você é capaz, você pode emagrecer, você pode evoluir, não, vamos, força, força. E ali, no ápice dali do seu esgotamento, você reúne aquelas forças e ali você consegue ter êxito com o decorrer ali do tempo por causa do seu esforço. E o Espírito Santo, você já reparou que ele é a única pessoa que ele age por intermédio da palavra de Deus, e ele não fala nada destrutivo, nada negativo para você? E às vezes você está ali na depressão, na ansiedade, você está no medo e ele está falando: vamos, coragem, coragem, reage contra isso. E você já reparou que muitas das vezes você não reage e você deixa que o mundo venha depositar sobre você energias negativas? Você vai trabalhar, você vai na escola, você vai em todos os campos pelo qual ali você precisa percorrer. E ali o Espírito Santo, ele está bradando, e ele precisa simplesmente que você declare em alta voz para o mundo ouvir aquilo que você é e sobre as coragem que você tem. E ele ali está ali vibrando para você, e você se permite a se deixar a sua luz se apagar. E eu quero falar para você: brilha mais alto, evolua mais, seja forte, corajoso, como o Senhor falou ali para Josué: não te mandei eu, esforça, seja forte, corajoso, vença isso, vença a dificuldade, vença os problemas, vença os medos. Não permita que as pessoas subtraiam você, não permita que as pessoas te diminuam, que elas apaguem a luz que existe dentro de você, porque Deus, ele já viu em você
e Ele colocou dentro de você as preciosidades. E é por isso que você tem passado tantas as coisas, é porque Ele está cavando, porque quando você se levantar, você vai ver que depois de tudo isso, você não é descartável, você é útil, você descobriu o significado da sua existência, a sua utilidade. E as pessoas tratam as outras como descartáveis, mas o Espírito Santo, ele vai vibrar em alta voz dentro do teu coração e ele vai mostrar o quão você é precioso. Ele colocou as preciosidades dentro do teu coração e ele vai no final dizer: tá vendo? Isso tudo que você passou simplesmente era para me tirar algo que estava escondido dentro de você, que você não sabia, mas agora é para você brilhar e você está proibido de deixar que outras pessoas te permitem estar em lugares limitados, porque você é forte e corajoso e nasceu para vencer.